Boa noite. Boa noite. Boa noite, tá animado hoje, hein? Esse tema, pessoal, eu falo que quem mais aprende é quem vai falar, né? E quem mais precisa, talvez, seja quem vai falar. Eu falo que eu também preciso aprender muito sobre esse tema, que é a ansiedade. Quem de nós nunca sentiu ou não sente ansiedade? Né, nesse mundão que a gente está vivendo. Acho que poucas pessoas, não conheço até hoje alguém que dissesse que não tenha sentido um pouco de ansiedade. Aí para começar a nossa explanação, eu fui atrás eu sempre faço isso, né, para ver a palavra na síntese mesmo, do que significa a palavra ansiedade, de acordo com o nosso dicionário aqui da língua portuguesa. Um sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo, estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, no qual um indivíduo se sente impotente e indefeso, sentimento e sensação de intranquilidade, medo ou receio. Segundo a nossa querida doutrina espírita, a ansiedade é uma emoção natural que podemos sentir em determinados eventos da nossa vida. É um mecanismo de sobrevivência para passar por situações perigosas. Uma resposta do organismo que estimula a secreção de adrenalina. Serve, portanto, para nos gerar um estado de alerta e expectativa sobre o que está por vir. Então, quando a gente analisa esses dois significados, né, vamos dizer assim, de uma mesma palavra, essas duas visões de uma mesma palavra, a gente vê que as duas têm muito em comum, mas a gente vê também que a ansiedade não é só uma coisa ruim. Porque quando a gente pensa em ansiedade, a gente só pensa no lado negativo, né? Eu tô com as mãos assim, tô com o coração, tô, né, sobressaltada. Não é de todo ruim. A ansiedade, ela é boa quando? Ela é boa quando ela nos instiga a ir um pouco mais além, quando ela nos movimenta, quando ela nos tira da zona de conforto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quem não sente ansiedade diante, talvez, de uma prova, de uma entrevista de emprego? Normal sentir ansiedade. E por que ela é E por que ela é benéfica nesse ponto? Ela é benéfica porque ela nos estimula a nos preparar para essa entrevista. A palestra, por exemplo, eu precisei me preparar, eu senti essa necessidade de me preparar. Uma meta, um objetivo, um planejamento que a gente tem na nossa vida, planejar é importante, é essencial, a gente tem que ter um objetivo, uma meta. Então, nesse ponto, a ansiedade ela é natural e ela nos move, nos ajuda. Quando ela é exacerbada, quando passa do ponto, aí ela se torna uma preocupação e aí ela é negativa. Ela é justamente o contrário daquilo que a gente falou agora. Ela congela, ela dá medo, ela nos coloca naquela situação, será que vai dar certo? Será que eu vou... E se acontecer de eu chegar lá e der um branco na minha cabeça de falar para as pessoas? E se eu chegar lá na entrevista de emprego e não conseguir? E se acontecer um acidente no meio? Aí ela já vira uma preocupação exacerbada. O medo excessivo do que pode acontecer e que às vezes nem acontece. Fica aquele medo, e a coisa às vezes vai tão natural que a gente sofreu à toa. Vou falar um pouquinho depois sobre isso. A Organização Mundial da Saúde, ela estima, a última estimativa foi em 2022, que no Brasil 20 milhões de pessoas têm ansiedade. Esse número parece alto, mas eu acho que é muito maior que isso. Isso são números oficiais, né? Mas se a gente for analisar, se a gente pegar um mundinho nosso ali, a nossa casa,
quem tem ansiedade, nosso trabalho, quem tem ansiedade, nossa convivência social, a gente vai ver que esse número é muito maior. É muito maior. E essa ansiedade, muitas vezes, ela fica tão complicada e ela acaba prejudicando a saúde e ela facilmente se torna uma depressão. Aí já é um outro nível de problema, né? Eu peguei para essa palestra, eu tirei como base para essa palestra o livro As Dores da Alma. Por isso que lembra, eu perguntei se tinha aí, porque eu queria ler esse livro. Tem os prazeres da alma e tem as dores da alma. E fala de várias dores, né? E várias emoções nossas, e a ansiedade é uma delas. Esse livro é pelo Espírito, foi psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Muitas obras espíritas falam sobre esse tema, mas eu me baseei mesmo nesse livro, As Dores da Alma. Então eu vou usar algumas frasezinhas do livro durante essa explanação e vou comentar em cima dessas frases, que são muito, muito, muito fortes, muito boas mesmo. Eu recomendo ler esse livro, porque ele é muito bom. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Já tomaste plena consciência de tua ansiedade? Notaste como estás atropelando os outros e a ti mesmo? Onde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente, poderiam abrir-te a mente para novas e melhores atitudes, garantindo-te estabilidade e segurança emocionais, que é aquilo que a gente mais deseja em tudo na nossa vida. Mas aí, como está perguntando aqui, eu faço essa pergunta novamente. Será que a gente tem consciência desse turbilhão que a gente vive? Será que a gente para pensar essa coisa da ansiedade de você viver o amanhã? Eu digo que a ansiedade é a preocupação com uma coisa que nem chegou. É a antecipação do futuro. Então a gente sofre por uma coisa que não aconteceu ainda. A gente se coloca num turbilhão de pensamentos e fica assim, o que será amanhã? Isso ficou muito latente, eu acredito, na pandemia, né? A gente passou por muito de ficar se perguntando assim, o que vai ser depois da pandemia? Como é que a gente vai sobreviver? O que vai acontecer depois disso? A gente está aqui. Mas a gente pensa sempre no amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Se você tem algum problema para resolver, você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Será? Às vezes você dorme, não sei com vocês, mas às vezes acontece comigo. Você tenta dormir, na verdade, né? Você fica rodando na cama e aquele pensamento não sai da tua cabeça. É uma coisa que fica te martelando, você fica a noite inteira praticamente em claro. Acorda num bagaço, né? Acorda em termos, porque você já tá ligada. Parece que você nem dormiu. Aí quando você chega, porque você antecipou uma coisa, você chega diante daquele problema que você achou que ia ser deste tamanho, a coisa já se resolveu por si só muitas vezes. Aí você fala, caramba, eu fiquei me corroendo ali, me acabando de pensamento, de imaginar, e a coisa se resolveu. Ou seja, você sofreu por antecipação, e quando realmente acontece aquilo que você estava imaginando, você sofreu por antecipação e sofreu de novo. Ou seja, 2 vezes. Quando na verdade a gente tem que gastar energia para aquele momento guardar energia para aquele momento que realmente a gente vai precisar, porque tem momentos na nossa vida que a gente realmente precisa dessa energia para resolver com clareza as situações. Então você vê que a ansiedade não te acrescenta, nesse caso, né? Em absolutamente nada. Vive com plenitude o presente e verás o futuro relatar as consequências dos teus atos do ontem, que contam a tua própria história de vida. E aí acontece também, né, quando você está extremamente ansioso, às vezes no trabalho, né, a Ana trabalha comigo, a gente fica nervosa, trabalho, na convivência em casa, tanto faz, a gente fica tão nervosa e a gente não se dá conta disso, você começa a ser grosseiro com as pessoas, você começa a responder mal, você começa sabe, aquela coisa fica te fervilhando, mas é que você
tá numa crescente tão constante que você não tem nem noção daquilo que você está fazendo. E você acaba se prejudicando as tuas relações pessoais, prejudicando o teu trabalho, prejudicando às vezes dentro da tua própria casa com os teus familiares. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos ou extrapolam os ditames estabelecidos por Deus. Não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos, que são, na verdade, o processo de desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Cada fase antecede a outra. Portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. Um exemplo assim muito fácil e muito fiel disso são as plantas, a natureza. A planta, para ela, algumas para florescerem, outras para frutos, ela tem que passar por todos os ciclos, por todas as fases, não tem como pular fase. E assim é a natureza, e assim somos nós. Você planta a sementinha, você vai regar. Cada uma tem ali, né? Não são todas as plantas que são iguais. Se você rega em demasia, fica lá em cima da planta querendo que ela cresça logo, é provável que ela até apodreça e morra. Então você tem que respeitar os ciclos da natureza. E nós somos assim também. Então não adianta você ficar lá, cresce logo, quero que dê flor. É o tempo dela. É o tempo dela, não dá para pular a fase, não dá para pular o ciclo. Não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Acalma-te. Procura caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Quem não quer ser sereno, ser tranquilo, né, Cláudio? Como a gente quer, né? Eu com essa voz doce, né? Eu sou super calma. Tô vendo. Quem te conhece que te conta. Então, eu sou que vai ter que aprender. Não tente fazer da vida um caminho meticuloso, calculando a tua existência minuciosamente, pois estarás prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Não tem como controlar tudo, gente. A gente nunca vai conseguir controlar. Às vezes a gente não controla nem a gente mesmo, vai controlar o outro, vai controlar um acontecimento externo, não vai. E as pessoas que são mais controladoras, a gente quando quer controlar muito, aí que a gente vai entrar nessa coisa da ansiedade. Porque o teu filho saiu de casa, não chegou certa hora, combinou, não voltou. Mais meia hora não voltou, vai dando aquela aflição, aquela agonia. O que vai passar na tua cabeça? Vai passar, aconteceu um acidente, foi sequestrado, alguém fez alguma coisa, foi assaltado. A gente não pensa em coisa boa. Atrasou, o amigo... Você não pensa. Você vai pensar sempre. E isso vai mudar alguma coisa? Vai alterar o processo dos acontecimentos? Não vai. Eu digo que só vai piorar. Porque você vai estar entrando numa vibração tão baixa, em um pensamento tão negativo, que é capaz de você emanar isso. Então, não adianta, você não vai controlar. Então, o que a gente não consegue controlar é o externo. O que é que a gente consegue controlar? Dentro. Aqui. Aqui a gente consegue controlar quando a gente se esforça para isso e quer controlar. Então, é melhor se eu não consigo controlar aquilo que está acontecendo na minha vida, então eu tenho que me mudar, me adequar àquela situação que eu estou passando. Até que a gente quer, mas é difícil, né? É difícil. Eu pensei, quando eu estou falando isso, eu estou pensando na tua situação, um dia, na minha tia. Mas, se a gente não fizer um esforço para entender que isso faz parte da vida, cada um de nós tem um pedaço ou vários pedaços para passar na vida. Eu olho o meu problema sempre como maior às vezes, mas o problema tem um turbilhão de gente passando por problemas difíceis, como os teus e às vezes até piores. E isso
é da vida da gente. Isso é desse plano. A gente precisa, às vezes nem tanto para que a pessoa que está sofrendo, né, com uma doença, com um problema, aprenda e evolua. Às vezes é mais para quem está do lado. Entendeu? Então isso faz parte da vida e a gente não vai conseguir. O fato da senhora ficar nervosa, a gente é natural, não estou dizendo que existe uma fórmula, não existe. Mas a gente consegue se adequar à situação, entender que aquilo ali é preciso. Faz parte da nossa vida nesse plano. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar o nosso destino. Somente o nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderão transformá-lo para melhor. É o que eu falei da plantinha. É semear o hoje para colher uma amanhã melhor. E não viver em função do amanhã, que eu nem sei se vai chegar. É o hoje. Estou aqui nessa palestra, eu estou inteiramente aqui nessa casa de Jesus. Estou tentando aprender ao máximo, tentando evoluir ao máximo. Aqui, lá fora é lá fora. Estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos, vivendo aquele momento presente. Eu não sei se daqui a pouco eu vou ter essa chance de novo. Não sei se daqui a pouco eu vou estar aqui. Então é viver o hoje. Claro que a questão do planejamento, não estou tirando que a gente não tem que ter meta, não. Tem que ter meta. Mas tudo isso com equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave. A vida é cheia de tarefas, de desafios, de compromissos. E a gente vive atualmente um mundo que está sobrecarregando demais a gente. Demais. Com o ter que fazer, com o ter que ser, com o ter que parecer. E a gente se deixa muitas vezes levar por esse ter que. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser o melhor no trabalho, eu preciso ser o melhor aluno da escola, o meu filho tem que ser o melhor da classe. Gente, a gente se esquece que vida cor-de-rosa de rede social não faz parte da vida do aqui e do agora. Eu falo para as minhas filhas, isso tudo é vida fantasia. A gente não precisa ser melhor. A gente tem dia que a gente não está bem e a gente tem o direito de dizer, olha, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu não consigo. Não adianta você enfiar 300 metas por dia para você cumprir e chegar no final do dia e falar o que é que eu fiz. Eu tive tanta ansiedade querendo fazer e não consegui nem entregar nem metade. E aí você se frustra. Mas não é porque você não conseguiu entregar, porque você se colocou tanto desafio, tanta coisa, que você não ia conseguir. Então, respeito por si mesmos. A gente tem que se respeitar. Chegar uma hora, dizer, não consigo mais sozinha. Eu preciso de ajuda. Se colocar nessa situação de não é um problema dizer que precisa de ajuda. É um problema a gente não ser bom em tudo. É um problema a gente não ser o melhor. Eu falo para minhas meninas, não quero que vocês sejam as melhores da classe, que vocês passem em primeiro lugar. Eu quero que vocês sejam pessoas do bem. Isso eu já vou estar feliz, né, Marco? Criando pessoas do bem. Nossa, não tem coisa mais gratificante para um pai e para uma mãe, né? Saber que criou filhos do bem. E hoje em dia a gente vê que é só a cobrança, né? A gente é cobrado o tempo inteiro. Ou você casou, mas você vai ter filho. Você tem filho, ou você não vai ter mais um. Ou você tem filho, você não vai. Você tem gêmeo? Nossa, mas você não tem. Gente, calma. Mas não é? Não, namorou 8 anos, tá na hora de casar. Quem falou? A gente se impõe essas regras. A gente se deixa. Nossa, falei. A gente passa do ponto. Ah, você acha que eu não tive ansiedade antes de vir pra cá?
Claro que a gente tem, mas é uma ansiedade que dá para controlar. Normal, aquele friozinho na barriga, falar com um monte de gente que é palestrante. Olha o medo que tem. Né? Tem muitos palestrantes aqui, dá friozinho na barriga. Mas cada um é cada um, e cada um fala bem e passa a tua do jeito que. Você vai ver a hora que você estiver dentro, Gisele. Aí que você vai ver a hora que torcer. Eu mandei isso. Você pega a criança, leva pra casa, passa, não, você vai levando, vai tomando cuidado. Os pais que se viram. Isso, se vira, mano. Quer bala? Pode bala, né? Pede. Quer brincar? Pode brincar. Deixa o Renato se vira depois. E aí, gente, você senta nesse turbilhão, nessa doideira desse mundo, e você fica doente. Porque a tua cabeça não acompanha. Não consegue acompanhar. E aí teu corpo, né? Cabeça ruim, o corpo padece. Aí vem depressão, vem, né? A Eveline vai falar depois nos outros sobre um assunto muito importante também que tem a ver com o que nós estamos falando, mas é um mundo que está doente, as pessoas estão doentes. Estamos, né? Equilíbrio é a palavra, é o que eu falei, nossos limites. Conhecer e respeitar os nossos limites, dizer não quando precisa dizer não. Não quero, tô a fim de ficar quieta, não vou. Não posso. Não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar o momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. E jamais a gente vai estar desamparado, por mais que possa parecer. Quando o sofrimento bate na nossa porta, ou com a gente, ou com uma pessoa muito amada, né? A gente acha que aquilo ali é o fim do mundo. A gente acha que aquilo ali não vai falar, estou passando a pior fase da minha vida. Mas a gente nunca está desamparado. Jamais Deus nos desampara. A gente é que não enxerga essas coisas. A gente às vezes não consegue enxergar a grandeza disso. Eu sempre, desculpa dar esse exemplo, mas é um exemplo, né, para mim, que eu acho que muitos de vocês vão compactuar também com isso. O maior medo da minha vida sempre foi o meu pai não estar mais aqui nesse plano. Eu tenho certeza que vocês vão comungar de várias pessoas da vida de vocês também. Sempre foi o maior medo. Eu ficava imaginando, olha isso. Na minha cabeça, imaginava como poderia ser a minha vida sem ele. Isso antes dele ser diagnosticado com câncer e tal. Eu ficava imaginando isso. Sofria. Criei uma forma no meu pensamento que eu passava um X assim na minha cabeça, um X vermelho, como se isso fosse apagar o pensamento. Orai e vigiai era o certo. É o certo. Orai e vigiai os teus pensamentos. Eu sempre pensei isso. Aí o dia que meu pai desencarnou, falei, caramba, né? Hoje eu tô sofrendo mesmo. Só que eu já tinha sofrido antes. Sofria sem, né? Por antecipação. E hoje eu entendo de forma diferente, porque o que acontece às vezes, hoje de manhã, se você for pensar hoje à tarde, você vai enxergar com outros olhos. Hoje eu enxergo a doença dele de uma maneira completamente diferente do que eu vi naquela época. Então, graças a Deus que a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, vai tentando entender. Não vou falar para vocês que eu não vou sofrer de novo se acontecer alguma coisa. Não vou. Isso é natural, né? A separação, a dor da separação física, porque está presente, está sempre presente. Mas vigiar os nossos pensamentos é importante. De não ficar sofrendo essa antecipação, uma coisa que nem aconteceu ainda. Não vos preocupeis com o que haveis de comer ou beber, não é o corpo mais que a veste. Essa frase não é do livro, é de Eclesiastes, né? Eu coloquei pelo seguinte, que a gente falou, né, desse mundo meio louco e essa vontade que a gente tem de ter. Então a gente tá naquela ansiedade que eu preciso ter isso, ou até o fim do ano eu quero trocar meu carro, até o ano que vem eu preciso pagar as prestações da minha. A gente tem isso é natural, só que viver muito em função de será que eu vou conseguir pagar, será que eu vou conseguir honrar os meus compromissos? A gente tem que trabalhar o hoje para isso.
para conseguir honrar os nossos compromissos. Mas a gente está numa situação de querer até o que a gente não precisa. O mundo hoje ensina a gente, tenta incutir na cabeça da gente que a gente tem que ter. E às vezes você tem que colocar na balança e falar assim, o que para mim é supérfluo e o que para mim é necessário. Está muito tênue essa linha, parece, né? A gente às vezes não sabe nem o que é supérfluo, o que é necessário. Eu quero ter, eu preciso disso. Tenho 800 sapatos, mas eu preciso de mais um. Até um tempo atrás eu era assim, meu marido falava, cara, você tem 2 pés só. E você precisa de tanto. Então, é o querer, eu preciso. Falava, eu preciso, não preciso disso. Então, isso, o fato da gente querer, de achar que precisa, deixa a gente numa loucura dessa ansiedade de quê? E de se comparar, né? A grama do outro é sempre mais verde. Para de se comparar com rede social, para de se comparar com o vizinho, com quem quer que seja. A grama do outro não é mais verde, não. O outro tem problema lá dentro também, como todos nós temos. Então, uma coisa que eu tenho feito, de uns tempos pra cá, eu tô meio relapsa, mas aqui, acho que eu já falei aqui pra vocês quando antes da gente dormir, pra gente desligar, fazer a higiene do sono, né? Desligar as telas, procurar não ficar ligada muito em tela de celular, de computador, televisão, né? Principalmente com notícias ruins, né? O mundo tá... Acho que foi semana passada que o palestrante da Folharine, né, falou sobre... Tem tanta coisa boa, mas é o ruim que prevalece, né? Porque eu estou nessa vida jornalista e eu sei, notícia boa não vende. Infelizmente não vende. Notícia ruim vende. As pessoas querem. Então é ali, ó. Então vamos... Às vezes você não tá legal, pra que se afundar mais assistindo notícia ruim? Tem de sobra. Pega um livro legal, ouve uma música boa, né? Uma música que eleva. Faz uma meditação. Tá falando pra vocês, eu entro lá no YouTube, até acho que foi você que me ensinou, né, velho? Tem vários vídeos de meditação lá. Mas é áudio, né? Porque depois a tela fica até preta, você fica ouvindo aquilo ali, nunca consegui terminar nenhum. Gente, é bom. Eu achei que fosse uma bobeira isso, mas é bom. Aquela vozinha falando, barulho, tem uns que eu ponho lá, barulho de chuva no telhado. Não é isso, cabeça? Eu adoro ouvir barulho de chuva no telhado, aí eu fico ouvindo aquilo ali, aquilo vai dando. E agradecer pelo dia, né? Oração, passe, né? Isso aqui que a gente está fazendo, esse bate-papo, isso é tudo muito importante. E procurar ajuda profissional quando a coisa foge do controle, isso é muito importante. Essa palestra, essa explanação que não tem a pretensão de estudar a ansiedade, isso é coisa para profissionais, né? A gente está falando do nosso lado da doutrina espírita, mas buscar ajuda profissional. As duas coisas são muito importantes, o espírito e o corpo, né? E eu separei aqui uma mensagenzinha. Eu ia pôr na televisão, mas não consegui baixar o vídeo. Baixei, não deu certo. E Eu tenho me falado, tentando. Aí eu peguei... Vou botar aqui no meu sonzinho. Que é uma mensagem muito bonita. É uma psicografia de Emmanuel. Quem psicografou foi o nosso querido Chico. Chama-se Acalma-te. Não sei se muitos já conhecem, se conhecem me perdoem, mas ela vale a pena a gente ouvir. Você vai. Já sei. Sem internet não vai, né? Agora vai.
é bom, mas de vez em quando eu falo pra vocês, é mais fácil eu ler. Não, peraí. Só um minutinho, calma, ansiedade. Isso aqui tudo faz parte da explanação. É teste, né? É um teste. Aí, agora vai. É um teste de ansiedade. Tá bom, pegou. Acalma-te. Com Deus tudo é possível. Jesus, Mateus 19:26. Ah, gente, vocês acreditam que eu encostei aqui? Encostei no meu... Não importa o que esteja te perturbando, respire fundo e aguarde, fazendo o melhor que puder. Lembre-se de que Deus, o Ser Supremo, deseja que tenhamos tranquilidade para agir com segurança. O solo que sustenta sua casa é uma área de forças pacíficas. A fruta que você come representa um ano inteiro de trabalho silencioso de uma árvore generosa. Cada novo dia é um convite de Deus para que possamos contribuir com seu trabalho divino em nosso próprio benefício. Se você se irritar e ficar exasperado, não conseguirá compreender o plano divino. Se você se envolver em barulho e agitação, não conseguirá ouvir a voz de Deus. Portanto, mantenha-se confiante, mesmo que isso exija esforço. Certamente hoje você encontrará corações envenenados espalhando irritação, desgosto, medo e amargura. Mesmo que te machuquem e critiquem, mantenha-se calmo e abençoe-os com a sua paz. Os desesperados encontrarão harmonia, os doentes recuperarão a saúde, os desequilibrados serão curados, os ingratos despertarão para a gratidão. É uma lei divina que a luz vença a escuridão, sem alarde e sem violência. Lembre-se que toda dor, assim como as nuvens no céu se forma, causa sombras e depois passa. Se outros gritam e agem de forma agressiva, acalme-se e aguarde. Não esqueça das palavras do Mestre, quando afirmou que com Deus tudo é possível, e buscando seu próprio descanso, refugie-se em Deus. Agora ele faz uns comentários, eu vou deixar porque é curtinho e importante. No texto, ressalta-se a importância de encontrar tranquilidade em momentos de perturbação, buscando compreender o plano divino e confiar na sabedoria de Deus. A mensagem central enfatiza a serenidade como uma chave para enfrentar os desafios e conflitos da vida, espalhando paz e bênçãos mesmo diante de adversidades. A conclusão reforça a crença na possibilidade de transformação e cura através do equilíbrio interior e da conexão com o divino, motivando-nos a buscar a serenidade em nossas jornadas pessoais. É isso aí, pessoal. E a gente tem essa sabedoria de enxergar que em tudo, Deus está presente, Deus é conosco, tanto nas dificuldades quanto nas... E a gente se lembra dele mais nas dificuldades, né? Quando a gente está bem feliz, dificilmente a gente para agradecer. Obrigada, viu, pela paciência. Ainda bem que vocês não ficaram muito ansiosos pelo final. Já chegou.